Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da quarta temporada do podcast Acerto de Contas. Hoje, como convidado, temos o Pedro Luz, diretor financeiro. Primeiro que tudo, eu sou o Martim Viola, sou o diretor comercial e vou conduzir este podcast hoje. Como convidado, temos aqui o nosso diretor financeiro, o Sr. Pedro Luz. Gostava que te apresentasse um bocado. Ok, bem, conforme já referiste, o meu nome é Pedro Luz, portanto sou atualmente o diretor financeiro da Júnior para este mandato. Tenho 23 anos, fazendo 24 anos agora em novembro. Relativamente aos signos, não vamos entrar por aí, se faz favor. Não é bem o tema Não podcast. vou insistir nisso. A nível de experiência, atualmente trabalho na PwC, portanto faz o próximo mês 6 meses que estou lá. Okay. A nível de experiência, a nível de secundário, eu tirei 3 anos em Economia, quando chegou ao 12º ano mudei para Comércio. E comecei de novo, porque eu gosto muito de estudar. Claro. Claro que sim. Mais 3 aninhos a nível de secundário e acabei e licenciei-me em Comércio. Depois fiz exame de Economia, tive 16 e entrei aqui neste maravilhoso prédio que nos recebe todos os dias. Muito bem. Bem, hoje o nosso episódio está focado sobre os investimentos financeiros. Tu estás no curso de Finanças, és diretor financeiro, portanto acho que é a pessoa ideal para nos dar uma perspectiva mais integrada sobre o que é que realmente é isto dos investimentos financeiros. Portanto, primeiramente gostava de te perguntar quando é que tu começaste a investir, em que instrumentos é que tu investiste e onde é que tu obtiveste e onde é que atualmente obtens o conhecimento necessário para poderes investir com segurança. Ok. Então, eu começar a investir, os primórdios dos investimentos, não a nível de instrumentos, mas sim a nível de conhecimento, foi através de livros e a nível de conteúdo no YouTube que há resmas, e para o pessoal que quer começar, é realmente o meu conselho é começarem nessa vertente e aproveitarem. A nível de pessoas que eu assistia, por exemplo, uma grande referência minha no início foi o Primo Rico, okay? A nível do youtuber brasileiro, acho que é o maior da cena. Realmente foi aquele que eu acompanhei mais e que me ensinou mais os fundamentais. Depois fui acompanhando outros, depois também expandi um bocado para os youtubers americanos. Porquê? Porque eu também só invisto em mercado americano. Okay? Portanto, faz sentido eu ter alguém que tenha estes insights e tenha estes inputs sobre o mercado em si que nós realmente estamos atualmente interessados. No caso, tanto eu como eles que fazem o investimento. A nível de ativos em si, o que é que eu comecei? Comecei por investir em stocks, portanto, stock picking, escolhi realmente quais as ações que eu queria. Em REITs, portanto, Real Estate Investment Trusts, basicamente é a nível de imóveis, ok? Comecei a investir na parte da logística e no setor da saúde, dando aqui um contexto muito simples, porque logística é sempre necessária, vamos sempre precisar de espaços, de armazéns, por exemplo. Temos aqui um grande exemplo de um dos maiores players do e-commerce, que é a Amazon, e eles precisam de armazéns para poder fazer o seu funcionamento da empresa. Portanto, vai ser algo que realmente vamos sempre necessitar, cada vez mais, e acredito que tem espaço de expansão. Claro. A nível do mercado de saúde, acho que não é preciso dizer, toda a gente sabe que o estilo de vida da população dos Estados Unidos em si é mais saudável, sobretudo a nível da alimentação. Então, muitos deles têm muitas doenças, infelizmente, claro. O sistema de saúde é muito caro. Ou tens um seguro, ou então fica endividado para a vida, basicamente. Claro. E para além disso, há um aumento da esperança média de vida. Ou seja, é necessário mais hospitais, mais lares, mais centros de cuidados. Portanto, acho que tendencialmente no mundo inteiro vai haver cada vez mais centros de saúde, no sentido de espaços de tratamento, porque realmente há essa necessidade acrescida. Pois, portanto procuras negócios com fundamentais fortes, não é? Exatamente. Por exemplo, um instrumento que eu gosto bastante, mas também é um bocado bias, é realmente a nível de um fundo, digamos, que é do Berkshire Hathaway, não podia deixar de ser. Portanto, o Warren Buffett realmente é um miraculo de falar, que foi realmente incrível o que ele fez. E à data de hoje, portanto, eu comecei a investir antes do início da pandemia, estamos a falar de cerca de 2020, 2019, mais ou menos. E o Berkshire é de longe a ação que eu tenho maior crescimento. Ok. Realmente são valores... Muito bons, sim. Quem está lá Claro, sabe o que faz. claro que sim. Gostava também de perguntar que mercados achas mais atrativos para investir, quais são os mais lucrativos e também se preferes investimentos a longo prazo ou a curto prazo. Ok. Ora, a nível de mercados, conforme indiquei, aquilo que eu invisto é realmente o mercado dos Estados Unidos, a Bolsa Americana. Isto porquê?
A Bolsa Portuguesa, na minha opinião, tem pouca liquidez e tem empresas com fundamentos não muito fortes. Por exemplo, nos Estados Unidos temos o quê? Temos uma Coca-Cola. Em Portugal não temos nenhuma empresa que se assemelhe. Não temos nenhuma empresa que tenha uma vantagem competitiva tão grande e tão cimentada no mercado e tão mundial, Claro. como por exemplo neste caso a Coca-Cola. O mercado europeu também é a mesma coisa, tem menos liquidez, apesar de não se poder comparar com o português. Ok? E realmente a nível de empresas, na minha ótica, as maiores empresas e as melhores estão nos Estados Unidos, tanto a nível de inovação como a nível de otimização, os maiores CEOs, portanto está tudo lá focado. A nível do mercado asiático temos um grande problema, pelo menos na minha ótica, é que o governo tem uma grande influência sobre a economia. As empresas, sim. Portanto, estão sempre um bocado, digamos, não estão muito cobertos desse tipo de risco. Claro. Pode haver alguma coisa e realmente o Estado onde eles vivem tomar uma decisão política e a empresa ser beneficiada ou prejudicada, e nós, enquanto investidores, temos zero influência sobre isso. Nós não podemos prever isso, a não ser que tenham contactos no governo, eu não tenho, portanto não consigo optar por essas bolsas. Portanto, realmente, a nível de bolsas, é Estados Unidos, para mim, sobra muito potencial de crescimento, muito retorno, muita segurança para quem procurar mesmo, e realmente acho que é o melhor. Ok. Consigo concluir que és um investidor que procura minimizar o risco e maximizar as oportunidades de lucro. Portanto, gostava de te perguntar como é que tu achas que se constrói um bom portfólio, nomeadamente como é que se obtém uma diversificação máxima. E também ter a tua opinião sobre criptomoedas. Ok. Relativamente por que não respondi há bocado sobre curto ou longo prazo, eu gosto realmente de longo prazo, conforme mencionei, Warren Buffett para mim é uma referência, portanto faz todo o sentido eu gostar também do longo prazo. Porquê? Porque permite-me fazer a minha vida normal, okay? Não ter que estar ali sempre a olhar para o broker, dar a procura se subiu, se desceu. Realmente acho que dá uma panóplia de tempo muito maior e com muitas mais oportunidades de fazer a nossa vida normal do que estar 24/7 vidrado num ecrã a ver realmente as oscilações da bolsa. É um gosto pessoal, há quem goste de fazer short term, e cada um com a sua. Realmente, a nível de diversificação, eu tenho alguns princípios. O primeiro princípio é não passar 20% em cada setor. Ou seja, por exemplo, o setor de tecnologia, que é um setor que anda muito na berra, usando esta expressão. Sim. Porquê? Porque tem risco, mas também tem uma rentabilidade muito maior. E aqui temos que perceber uma coisa: nos investimentos, o risco anda sempre de mão dada com a rentabilidade. Não faz sentido termos dois ativos, um deles ter um risco muito maior e o outro um risco muito menor, e ter a mesma rentabilidade. Porque estamos a expor-nos muito mais a um e não temos retorno nenhum, basicamente. Mesmo que esteja positivo, podemos estar a investir noutro instrumento, noutro ativo, e ter o mesmo retorno com muito menos risco. Portanto, é algo que, na minha ótica, tem dado sempre de mão dada. Portanto, 20% em cada setor, e depois o máximo de 5% em cada ativo. Ou seja, dentro do setor, fazer uma redistribuição dentro de empresas da área, e a partir daí fazer o seguimento. Depois, o que é que eu aconselho? E referiste bem, a nível de criptos, 2-3% na maior parte dos investidores. Isto porquê? Porque é um instrumento que já está disponível, toda a gente sabe. Se o setor tecnológico tem muito risco e muito retorno, então as criptos têm 10 vezes mais risco e 10 vezes mais retorno. Claro que sim. Inclusive, tenho conhecidos meus que já faturaram dinheiro com Luna, com Shiba, portanto com Doge, esse tipo de moedas, basicamente apenas acompanhando o Twitter de Elon Musk, que ele parece um funil de dinheiro. O homem diz: invistam, a malta investe, ele diz: vai estar caro, a malta vai entra em atrás. short positions. Portanto, é realmente uma coisa, ele tem um poder de mercado muito grande. No entanto, a minha opinião, eu não concordo com este tipo de investimentos. Porquê? Porque não têm fundamentos. Acho que fundamentos, pelo menos no meu entender. Eu não... Especulação, no fundo. Sim, e eu gosto de ter empresas sólidas, uma Coca-Cola, uma empresa que tem vantagem competitiva, tu vais ali e compras uma Coca-Cola, e se a Coca-Cola aumentar 20 cêntimos, provavelmente vais comprar na mesma. Sim, claro, já estás afiliado à marca. São empresas que, na minha ótica, não se comparam, e são investimentos que são completamente diferentes, e cada macaco no seu galho. Portanto, há pessoas que gostam de criptos e percebem de criptos, e quero sobretudo salientar este ponto: investam no que percebam. Claro. Não faz sentido agora, não, o Bitcoin está a subir 300%, vou meter dinheiro na Bitcoin, mas não percebo nada. O que é que isto vai gerar? Quando a Bitcoin começa a cair, vou vender. E há uma frase que o Warren Buffett tem, que é muito famosa, que é: vendam ao som dos trompetes,
e com o coração dos canhões. Ou seja, quando está a descer é que vão surgir as minhas oportunidades. E aí é que as pessoas que conhecem os fundamentos estão a par, é que devem comprar. Se realmente acreditam que aquela empresa tem um potencial maior do que está atualmente a ter, conseguem um preço descontado nesse ativo e conseguem ter aqui um maior retorno percentual, que é o que nós todos pretendemos, não é? Que investe quer ganhar dinheiro. Isso é um dado adquirido. Portanto, acho que é realmente a melhor forma de o fazer. Portanto, a minha ótica é investir em criptomoedas, só 2 ou 3, as mais conhecidas, Bitcoin, Ethereum, por aí, todas as tenham esse sistema parecido e que sejam mais conceituadas no mercado, mas sempre um pequeno percentual, porque é ok, se aquilo não correr bem, são 2 ou 3%, pá, se vão à vida, é o que é, estamos a investir, Sim, sim. não há investimentos, não há investimentos garantidos, estamos sempre a expor o nosso dinheiro, mas no entanto, se aquilo tiver um up descomunal, como às vezes tem, os nossos 2 ou 3% acabam por se tornar muito mais evidentes na nossa carteira de investimentos e realmente estamos aqui expostos ao risco, mas também é um risco positivo. Temos o potencial de ganhar. Portanto, eu guio muito por isso. 20% a nível de setores, 5% a nível de ações e cerca de 2, 3%, depende também do perfil do investidor, em criptomoedas.